Saúde toda a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no tema escolhido pelas crianças, que é Gênesis 6:22. Toda a igreja encontrou? Amém. E diz assim a palavra de Deus: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Poder sentar glorificando a Deus. Estou muito feliz, irmãos, e já queria externar a minha gratidão a Deus por esse momento tão especial que estamos vivendo com as nossas crianças. Se estamos aqui hoje, é porque Deus cuidou nos mínimos detalhes. Não foi fácil. Eu digo que essa festividade foi a festividade em que enfrentamos mais dificuldades dentre todas as demais que fizemos aqui. Mas Deus foi tão lindo com a gente que enviou, por exemplo, a nossa querida Levita Cristina. Cristina costurou as nossas saias na semana da festa. Entregou na quinta-feira. Cristina foi extraordinária, usada por Deus. O fardamento entregamos no sábado, no dia da festividade. Eram as 11h30 mais ou menos, né, tia Sabrina? Quando estavam distribuindo o último fardamento para dar tempo da gente correr, se organizar e vir para a igreja adorar ao Senhor. E o pastor estava com a gente com a maior paciência, entregando casa por casa esse fardamento, porque a gráfica atrasou. A gente disse, realmente ficou inquieto, aperreado, mas Deus foi acalmando, Deus foi dando providência, porque Ele é o Deus da providência e Ele está aqui conosco. E só quero agradecer a Deus por cada pai, por cada mãe, por cada um que contribuiu, cada apoio que recebemos. Deus abençoe a cada um, rica e poderosamente. Mas, baseado no tema escolhido pelas crianças, eu dei um título para esta mensagem. E o título foi Obediência. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, a obediência é a ação de acatar ordens, leis ou vontade de terceiros, caracterizando-se pela submissão, docilidade ou cumprimento de regras. Essa é a definição para a obediência. Mas trazendo para o âmbito espiritual, a obediência é a chave do amadurecimento e do crescimento espiritual. Porque a obediência, ela gera intimidade com Deus. A fé é posta em prática. A obediência, ela quebra o orgulho. A obediência, ela fortalece o caráter. A obediência nos faz ter um amor mais sincero. Pois quem obedece, ama a Deus. E quem ama a Deus, está disposto, está com o coração disposto a ouvir. E não é simplesmente ouvir de toda maneira, é ouvir com atenção, também aceitar, compreender, atender e obedecer à voz do Senhor. Porque obedecer exige abrir mão da nossa própria vontade e submetê-la à vontade divina. Pois quem obedece não faz o que quer, não pensa o que quer, não diz o que quer e não vai para onde quer. Pois quem obedece a Deus está sob a dependência e o direcionamento dele. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. E a Bíblia, ela narra a história de um homem que foi obediente e o seu nome era Noé. Noé, ele foi um homem fiel, temente a Deus, e ele decidiu, ele realmente obedeceu a Deus independente das circunstâncias e do tempo. Porque Noé, ele vivia em uma época onde o pecado havia tomado conta da humanidade. Noé vivia em uma época onde a desobediência, a violência, a maldade, ela tinha realmente tomado conta dos corações. A humanidade se corrompeu de tal forma que isso cheirava mal às narinas de Deus.
E Deus se entristeceu. Deus se irou e resolveu destruir o mundo com um dilúvio. Deus decidiu arrancar o mal pela raiz e dar um novo recomeço para a humanidade através de Noé. Ao mesmo tempo em que Deus destruiu, Ele também preservou. Deus, Ele destruiu a humanidade através de um dilúvio por causa da corrupção extrema e da violência generalizada. Mas Deus também preservou ao poupar Noé e sua família da morte e também os animais, por causa da sua justiça e por causa da sua fidelidade. Aleluia. O nosso Deus, Ele é fiel em todo o tempo. E isso foi possível também porque Noé, ele praticou essa pequena palavra. Ela é pequena, mas tem um peso muito grande, que é a obediência. A obediência, crianças, ela traz benefícios. A obediência, ela traz bênçãos incontáveis. Crianças, às vezes você quer receber algo da parte de papai do céu. Às vezes quer ganhar uma bicicleta que o papai e a mamãe não tem condições de comprar. Às vezes quer a salvação da sua família. Aí você ora ao Senhor, mas também não está obedecendo nem a Deus, nem ao papai e nem à mamãe. Será que uma criança desobediente agrada ao Senhor? De forma alguma. Mas quando nós obedecemos a Deus, recebemos bênçãos sem medidas. Devemos obedecer a Deus de imediato, demonstrando a nossa fé, a nossa confiança e o nosso amor a Ele. Também devemos, não pela metade, porque os planos dele são melhores que os nossos. Aqui em Jeremias, no capítulo 29, e o versículo 11 diz a seguinte expressão: porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus para mim e para você são pensamentos de paz, pensamento de prosperidade. O que Deus sonou para mim e para você nem se compara ao que a gente imagina. É muito mais do que pensamos, porque o nosso Deus quer o melhor para o seu povo. E além de obedecermos a Deus de imediato, inteiramente, devemos obedecê-lo internamente. Devemos obedecê-lo de coração. Devemos obedecê-lo com o coração alegre, honrando ao Senhor. E não apenas de aparência, porque o mundo vive de aparência. Mas nós temos que resplandecer o que somos. Temos que resplandecer o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Não existe atalho. Não existe outro caminho. Não existe argumento. Não existe desculpa. O segredo para a vitória é obedecer. Você pode até querer pegar outro caminho. Você pode até se esconder, feito o profeta Jonas. Mas este eu vou te dizer uma coisa: independente se você se esconda ou não, você vai fazer a vontade de Deus. Aleluia! Alguém leia aí, por favor, em Jonas, no capítulo 2, no versículo 2. Jonas quis se esconder, mas não adiantou, porque os olhos de Deus, Ele vê todos os moradores da terra. Glória ao nome de Jesus. Jonas 2 e 2. Quem pode ler? Glória a Deus. Jonas 2, os irmãos Cláudio estarem folheando a sua Bíblia. Isso. E disse: a minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. O ventre da sepultura me dei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, ele disse, tem outra expressão que diz que ele estava no inferno. Jonas, ele se sentiu em um momento tão terrível, em desespero, em angústia, porque desobedeceu a Deus. Ele só passou por esse apuro, por essa dificuldade, por causa da sua desobediência. E eu digo uma coisa
prevalecer. Aleluia. E quando eu soube que eu traria a pregação dessa noite, eu tremi na base. E eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou falar para a tua igreja? E eu lembrei do tema das crianças e veio na minha mente a palavra obediência. E eu falei em voz alta, eu vou falar sobre obediência. E na mesma hora que eu falei isso, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração a seguinte frase: a vitória só será completa quando você obedecer. Aleluia. Deus, Ele quer obediência de mim e de você. Às vezes a gente se pergunta por que, Senhor, as coisas não acontecem, porque está tudo do mesmo jeito, porque a vitória não vem, e Deus está dizendo, está faltando obediência. Obedeça. Se você quer vitória, obedeça. Se você quer salvação da sua família, obedeça. Se você quer restauração do seu casamento, obedeça. Se você quer cura divina, obedeça. Deus vai completar a obra que começou na tua vida a partir do momento que você se submeter à vontade dele. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aí você pode dizer, mas assim é mais fácil. Mas não é o que Deus quer. E você pode dizer, mas desse jeito é melhor. Mas não é do jeito de Deus. Obedeça. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Existem 3 tipos de obediência: a obediência nula, a obediência parcial e a obediência total. Enquanto Adão e Eva tiveram a obediência nula, o rei Saul teve a obediência parcial e Jesus Cristo teve a obediência total. Aleluia. Adão e Eva, eles substituíram a confiança em Deus pela dúvida e pelo desejo próprio. Eles anularam o estado de inocência, quebraram a confiança e obediência pela igualdade com Deus. A obediência de Adão e Eva foi anulada a partir do momento que eles decidiram quebrar o pacto e ignorar a única restrição imposta por Deus a eles de não comer da árvore do fruto da ciência do bem e do mal. Eles romperam o amor incondicional ao colocar a vontade própria acima da vontade divina. E através dessa desobediência, Adão e Eva fez um resultado terrível, que foi a queda da humanidade, trazendo a morte espiritual e física para o mundo e a entrada do pecado também. O rei Saul, em vez de destruir os amalequitas e os seus bens conforme Deus lhe ordenou, ele agiu por conveniência. Ele manteve todo o despojo da guerra para si. E ele também poupou o rei e o melhor das ovelhas e vacas. E ele fez isso parcialmente, porque a ordem de Deus era de extermínio total. E ele não obedeceu a voz de Deus conforme Deus havia mandado. E ele ainda veio dizer, ainda teve a ousadia de dizer que aqueles animais seriam para sacrifício. Agora me responda uma coisa: por acaso Deus faz negócio com desobediente? Por acaso Deus recebe sacrifício de uma pessoa desobediente? O próprio Samuel rejeitou e disse que era melhor o sacrifício, a obediência, do que o sacrifício. E realmente o rei Saul, ele agiu conforme o que lhe agradava. E essa rebeldia de Saul resultou posteriormente na perda do seu reinado, porque Deus o rejeitou. E eu te pergunto nessa noite: você quer obedecer ou você quer sacrificar? O que você quer sacrificar em vez da obediência? A tua saúde? O teu emprego? A tua comunhão com Deus? A partir desse momento, põe a mão na consciência e veja onde você está falhando.
e obedeça ao Senhor. Aleluia. Mas agora, a obediência total foi de Jesus Cristo. E a razão de estarmos hoje aqui foi que Ele obedeceu até o fim. E não foi uma obediência automática, foi uma escolha contínua, aprendida e garantida por meio do sofrimento. Aleluia! A sua obediência restaurou a comunhão e a harmonia da humanidade com Deus. A sua obediência foi para cumprir o propósito redentor, e isso exigia a submissão total. Ele, sendo Deus, ele experimentou a obediência na carne. Ele sentiu a alimentação humana. Ele viveu na prática a obediência com as coisas que o fez sofrer. Foi pela obediência dele que ele demonstrou o amor ao Pai. Ele foi um exemplo de obediência para mim e para você. E ele foi o autor da nossa salvação. Foi através do sacrifício de Jesus, da obediência até o fim. Ele sofreu, ele padeceu, mas ele não abandonou. Ele foi até o fim. Ele se sujeitou ao escárnio, a coroa de espinho, a lança que o transpassou. Quando sentiu sede, lhe deram vinagre. Ele podia abandonar tudo, pois ele era o rei. Ele estava no céu cheio de glória, mas ele despiu-se da sua glória, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até o fim. Aleluia! Que amor é esse que vem para nos ensinar a obedecer? Se você acha que não é capaz de se sujeitar a alguém, ser submisso ao teu Deus, Ele mesmo foi submisso por te amar. Então nessa noite põe em prática, segue o exemplo de Jesus que foi obediente por você. Ele podia deixar tudo para trás. Ele tinha o poder, mas ele desceu. Ele escolheu, ele não foi forçado. Foi por amor, igreja. Estamos aqui porque ele nos amou. Então você seja fiel, seja obediente até a morte, porque ele não nos prometeu uma vida fácil, mas uma coroa de glória nos espera para aquele que perseverar até o fim. Aleluia! Glorificado e exaltado seja para todo sempre o nome santo do Senhor. Eu não estou te vendo enquanto você está sozinho. Eu não sei o teu pensamento enquanto você está sozinho, mas Ele te vê, Ele te conhece, Ele esquadrinha o teu pensamento, o teu coração, Ele sabe o que você deseja. Então cuidado para não sacrificar. Obedeça, porque Deus é amor, mas também é justiça. Para que você não chore amanhã, obedeça no presente, obedeça